Bom dia, a paz do Senhor a todos. Chegamos na nossa última aula de Novo Testamento 2, do nosso seminário básico em Teologia da FATEP. E a nossa última aula, estamos estudando o Novo Testamento, então vamos estudar o último livro, que é o livro de Apocalipse. Essa aula vai ser dividida em vários vídeos mais curtos, até para facilitar a visualização de vocês e também para facilitar o entendimento. Nós vamos dividir aí o conteúdo em 3 partes para podermos nos aprofundar melhor em cada uma delas, já que o livro de Apocalipse é um livro muito complexo. Então, de início, eu peço já que vocês estejam com a Bíblia em mãos, estejam também com a apostila na página 26, e se puderem também, ou quiserem depois aproveitar o nosso material de apoio que eu já mandei para vocês, vocês podem usar também. Estou com ele aqui e vamos lá. Vamos então dividir o conteúdo em 3 partes. Primeiro nós vamos estudar o contexto em que o livro foi escrito, o autor, a data, as visões que se tem do livro de Apocalipse, as formas de se interpretar o livro de Apocalipse. Na segunda parte, nós vamos estudar o início do livro, o início do conteúdo, que é a mensagem dada às igrejas. E na sequência, nós vamos estudar a questão do reino de Deus, do novo céu, da nova terra, da volta de Jesus, o estabelecimento do futuro reino do Senhor aqui na terra, no terceiro vídeo, tá bom? Então, vamos começar, como eu falei, falando um pouquinho do contexto, do livro. O livro de Apocalipse, dentro do Novo Testamento, ele é o único livro considerado profético. Nós temos outros livros proféticos no Antigo Testamento, os livros dos profetas, como Daniel, como Ezequiel, etc. Mas no Novo Testamento, esse é considerado o único livro profético. Ele foi escrito por João, o apóstolo João. Já falamos dele no último vídeo, quando estudamos as cartas que ele escreveu, 1ª, 2ª e 3ª João. Então não vamos falar muito mais dele. Mas o contexto em que ele escreveu é um pouco diferente daquele das cartas, já que o livro de Apocalipse provavelmente foi escrito um pouco depois, cerca de 10 anos depois das cartas. Quando João já estaria em exílio, ele próprio relata isso, no verso 9, no capítulo 1, verso 9, ele relata que ele escreveu da ilha de Patmos, uma ilha chamada Patmos, onde ele estaria em isolamento, não o isolamento que estamos vivendo, mas estaria numa espécie de exílio imposto pelo governo romano da época. A tradição diz que eles tentaram martirizar João, porém por um milagre ele não morreu. Então o imperador, entendendo que ele não morreria por meio do martírio, por meio de execução, resolveu exilá-lo numa ilha até que ele morresse de velhice. E foi, segundo a tradição, o que aconteceu. O livro teria sido escrito então por volta de 96 depois de Cristo, e acredita-se que João morreu em torno do ano 100. O verso-chave está no capítulo 1, verso 19, que diz assim: escreve as coisas que tu tens visto, as que são e as que hão de acontecer. Palavras de Jesus falando ao apóstolo João. Então, esse verso descreve exatamente o que é o Apocalipse, o que seria esse livro. As coisas que ele tem visto, as que são, ou seja, as que estavam acontecendo na época, e as que viriam a acontecer. Esse seria, então, a interpretação do livro. O livro, na verdade, a palavra Apocalipse significa em grego revelação. Algo que precisa, como diz aqui na nossa apostila, algo a ser descoberto, descobrir algo não revelado, ou seja, uma profecia, desvendar algo, tirar a cortina e mostrar algo. Esse seria o significado da própria palavra Apocalipse. Haviam na época outros textos apocalípticos. É conhecido hoje o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse
outros textos apocalípticos escritos por outros autores, mas que a igreja primitiva nunca considerou como sendo textos inspirados pelo Espírito Santo. Já com relação ao Apocalipse de João, nunca houve dúvidas dentro da igreja de que esse texto realmente havia sido inspirado por Deus e era uma revelação divina e deveria fazer parte da Bíblia. O tema principal é a vitória de Cristo e do seu reino, a vitória de Cristo e a vinda do seu reino. Então, ele vai contar que Jesus, vai nos mostrar que Jesus, após ressuscitar dos mortos e subir aos céus, ele está pronto para vir reinar, ele está observando as coisas. O capítulo 1 vai mostrar quem é Jesus, vai mostrar um aspecto de Jesus, vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo. No capítulo 2 e 3, ele vai trazer uma mensagem para as igrejas, do que ele está vendo, do que ele está enxergando nas igrejas. E do capítulo 4 em diante, João vai mostrar as revelações, as visões que ele tem daquilo que seria, visões essas dadas por Deus, do que vai acontecer no final dos tempos. João então vem trazer essa mensagem da vitória de Cristo, mostrando Jesus como um vitorioso e principalmente mostrando a soberania do Senhor. Soberania como aquele que venceu a morte, soberania sobre a igreja, tanto a da época como a atual, pois ele enxerga tudo, ele está observando. O Espírito Santo é o Espírito de Deus e é Deus e está presente na igreja, então o Senhor ele conhece aquilo que está se passando dentro da sua igreja. E a soberania do Senhor sobre toda a terra, mostrando como ele é capaz de transformar toda a terra e trazer juízo sobre a terra, e também não trazer juízo, mas trazer salvação e redenção para aqueles que o aceitaram, aqueles que estão preparados para isso. A soberania de Deus sobre todos os povos, pois nós vemos no Apocalipse, no livro de Apocalipse, todos os povos se rendendo ao Senhor. E a soberania de Deus sobre toda a criação, por fim, porque ele é capaz de desfazer ela toda e fazer um novo céu e uma nova terra. Esse livro, então, é um retrato de Deus soberano, da soberania do Senhor sobre toda a história também, mostrando que ele estava no controle de tudo, que a história teve um começo, um meio e vai ter um fim. Não é algo que vai acontecendo sem um propósito. Não é uma coisa tipo, como diz a canção aí popular, deixa a vida me levar, sabe? Uma coisa em que se vai vivendo sem um rumo. Não. O Senhor ele tem um plano, ele sempre teve um plano. Deus planejou todas as coisas, inclusive o término delas, como está descrito aqui, e o reinício das coisas, como ele vai mostrar no final do Apocalipse. E nossa vida também tem um propósito nisso tudo. Nossa vida também tem um começo, um meio e também deve ter um destino final. Isso também é mostrado aqui no livro de Apocalipse. Mas antes da gente passar para o estudo realmente para destrincharmos os textos, é importante a gente ver, como diz aqui na nossa apostila, que há algumas formas de interpretar o livro de Apocalipse. Ele não foi desde seu surgimento interpretado da mesma forma e até hoje não é. Existem 4 formas principais de interpretação do livro de Apocalipse. Está aqui na apostila, página 26. A primeira delas é a idealista. Interpreta o livro apenas como simbolismo da luta entre o bem e o mal, nada tendo a ver com o futuro. Então, para esses intérpretes, para os idealistas, o livro é uma alegoria, uma grande alegoria da luta do bem contra o mal, mostrando que no final o bem vence. Mas que essas revelações, essa mensagem na verdade não seria revelação de nada, não seria uma revelação do futuro, das coisas que estão por vir, apenas uma grande história alegórica, como a mitologia grega, como a mitologia hindu, seria, digamos, uma mitologia cristã. E para muitos, essa é a visão, principalmente, é uma visão que é adotada principalmente pelo meio secular, pela filosofia secular, pelo ateísmo,
como sendo algo, um simples simbolismo da luta do bem contra o mal e adotado pela igreja cristã. A segunda linha de interpretação chama-se preterista. É quase igual a idealista, mas fixa mais na perseguição da igreja por Roma. Para os preteristas, o livro de Apocalipse também não é nenhuma revelação. O livro de Apocalipse, na verdade, é uma alegoria, sim, mas não um mito. Não uma alegoria do bem contra o mal, mas uma alegoria da perseguição que a igreja sofreu na época primitiva, na época do seu início. Então, tudo que é visto ali, na verdade, seria um retrato do cotidiano do cristão daquela época. Então, as pragas que surgem, o anticristo que se levanta, o retorno de Jesus, seria, na verdade, uma ilustração da vitória da igreja sobre Roma, sobre o poderio romano. Então seria uma ilustração daquilo que aconteceu no início da igreja primitiva, ou seja, na época do Império Romano. O mal, Satanás, com o falso profeta, a besta, tudo aquilo seria uma alegoria do Império Romano, dos poderes romanos, e Jesus ali prevalecendo sobre Roma. Essa é uma visão principalmente comum na época da Idade Média, quando as pessoas também não estudavam a fundo a palavra. Então, muitos interpretavam dessa forma, que aquilo dali, uma visão que surgiu também na época da Renascença, pregada na época da Renascença, século XV, de que era uma alegoria do que a igreja passou na época, mas que também não trazia um conteúdo de revelação para o futuro, daquilo que viria a acontecer, do nosso futuro. Outra linha de interpretação é a historicista. Interpretam o Apocalipse como uma história prévia da igreja. Também esses interpretam o livro de Apocalipse como uma alegoria, mas uma alegoria da igreja em si, das lutas que a igreja do Senhor enfrentou desde que surgiu. Então, a igreja que sofre perseguição, a igreja que enfrenta muitas lutas, enfrenta muitas dificuldades, mas que no final prevalece, que reina junto com o Senhor. Sem trazer, então, para esse livro, então, não traria, de acordo com essa interpretação, esse livro, então, não traria nenhum conteúdo novo, nada daquilo que ainda vai acontecer. Então, para essas três linhas, principalmente para a preterista e a historicista, tudo que está escrito no livro de Apocalipse já aconteceu. Porque, na verdade, são figuras, ilustrações de fatos históricos que aconteceram. Por fim, a última linha interpretativa é a da igreja atual, a da maior parte das igrejas, inclusive a nossa igreja, nosso Ministério Batista Peniel, interpreta de acordo com a visão futurista, uma descrição literal, apesar de usar símbolos de acontecimentos futuros, especificamente de um período de angústia na Terra chamado de Grande Tribulação. Vitória final de Cristo, com a implantação do seu reino milenar, com julgamento final após esse período, seguindo-se um estado eternal. Esta é a forma que adotamos para a interpretação do Apocalipse. Então, que o livro retrata, na verdade, alguns fatos passados, que estariam ali no capítulo 1, 2 e 3, mas a partir do verso 4, João teria tido visões do futuro de João, alguns pontos talvez já tendo acontecido até mesmo na Idade Média ou na Idade Moderna, nos tempos atuais, mas principalmente revelações daquilo que virá a acontecer no fim dos tempos, com o levante de Satanás, com o arrebatamento da igreja, com a volta de Jesus, o reino de Jesus na terra e, por fim, a criação de um novo céu, uma nova terra com a derrota definitiva de Satanás. Então, essa visão futurista, que coloca, então, a maior parte do livro de Apocalipse como algo que ainda vai acontecer, como uma revelação de algo que vai acontecer, essa é a visão adotada pela maior parte da igreja evangélica hoje. Amém? Então, esse é o conteúdo, essas são as visões, as formas de interpretar o livro de Apocalipse. Na sequência, nós vamos passar para um outro vídeo em que entraremos realmente no conteúdo que João colocou
no seu livro. Amém? Até daqui a pouco. Até o nosso próximo vídeo.